Obrigada, obrigada. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite ao GEPT. E cumprimento aqui a todos os meus colegas, meus queridos colegas aqui de painel. E eu queria trazer continuar em alguns aspectos mais gerais para poder deixar espaço para o Leonardo, para o Rafael, para o Ramon entrarem mais aí em algumas questões de detalhe. Acho que o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do uso da contribuição social sobre o lucro líquido, que eu considero uma saída muito inteligente, justamente porque a contribuição social sobre o lucro líquido, diferentemente do imposto de renda, ela é mais flexível em relação à sua forma de aplicação, permitindo uma diferenciação aí conforme, né, o tamanho da empresa. Então, aqui a gente tem grupos empresariais com mais de 750 milhões de euros, né, como recomenda a OCDE, a questão de uma diferenciação com base aí na lucratividade. Então, eu considero bastante interessante e também bastante importante que o Brasil tenha essa flexibilidade, porque alguns países olham o imposto de renda e o imposto de renda próprio, né? E muitas vezes olham e falam: bom, vou ter que criar um novo tributo para cobrar o Pilar 2, porque não cabe na minha legislação do imposto de renda. Se a gente tivesse só o imposto de renda no Brasil, certamente seria difícil fazer essa mesma diferenciação. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é que a implementação do KDMTT não é uma exclusividade brasileira. Até países entendidos como paraísos fiscais estão analisando e provavelmente agora em 2025, 2026, vão implementar regras também de KDMTT, né? Provavelmente esses países não vão implementar regras de Income Inclusion Rule para não afastar investimentos ali da sua jurisdição, mas medidas de defesa, inclusive falando com pessoas do governo de uma dessas entidades agora, durante o congresso da IFA, eles estavam comentando que a pretensão deles era ter pelo menos um qualified de 5% para reter alguma coisa da arrecadação na sua jurisdição, ainda que eles entendam que ter aí os 15% seria muito alto para aquela jurisdição. Então, mesmo paraísos fiscais, eles estão trabalhando nesse modelo. E outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que justamente porque a contribuição social sobre o lucro líquido e que exige uma anterioridade de 90 dias, enquanto que a medida provisória são 120 dias, com o recesso vai para um pouco mais do que 150 dias, provavelmente uns 160 dias para aprovação, a gente pode ter a medida provisória entrando em vigor antes da sua aprovação. E aí a discussão é se, para a contribuição social, eu deveria ou não observar aquela regra que a medida provisória em matéria tributária só poderia entrar em vigor no ano calendário subsequente, né, com a conversão da MP em lei. Acho que pode ter um espaço aí de discussão dessa questão da entrada em vigor, por conta da gente ter a anterioridade nonagesimal, né, nas contribuições sociais, ter essa questão aí, tem essa questão aí da entrada ou não em vigor no ano calendário subsequente, né, a partir da aprovação, desde que haja aprovação da medida provisória aí no Congresso Nacional. E também, acho que também foi muito feliz, se olhar, acho que o fato do Brasil cada vez mais estar alinhado com o que determina, com o que sugere, na verdade não é determina, é sugere,
A OCDE, para ser mais preciso, o BEPS Inclusive Framework, né, que é muito maior do que a OCDE em si, foi muito interessante que, ao discutir a questão do Pilar 2 no Congresso da IFA, com participantes da IFA, e o Leonardo também estava lá, e a gente nem precisava detalhar as normas brasileiras, porque, na verdade, as normas brasileiras, quando você começava a falar, então foi adotado o que se adota em outros países. Sim, em termos dos 750 milhões, em termos do conceito de o que é o lucro Globe, né, de você poder fazer os ajustes do Globe serem os ajustes recomendados internacionalmente. Então, e a própria questão, né, de análise dos incentivos fiscais, que depois vai ser detalhado aqui no painel, também levar em conta aí os critérios que vêm sendo adotado, vem sendo adotado por outros países por recomendação do BEPS Inclusive Framework. E acho que o último ponto aqui que eu gostaria de trazer é que o Pilar 2 traz um novo momento na tributação internacional. Por quê? Porque o Pilar 2, ele, na verdade, ele vem para complementar várias das medidas isoladas que vinham sendo discutidas, que se integraram no BEPS, né? No BEPS, várias medidas que vinham sendo discutidas até há mais de 30 anos, né? Se integraram dentro do BEPS, mas o Pilar 2 vem num reconhecimento de que, olha, tudo isso, medidas de controle de despesa financeira, medidas de melhoria da legislação de preço de transferência, medidas aí relativas ao uso de tratados. Olha, tudo isso é excelente, é muito importante, mas ainda pode sobrar espaço aí, né, onde pode haver uma tributação muito baixa, uma não tributação. Então, o Pilar 2 ele vem complementando tudo isso. Em situações em que as outras medidas foram suficientes para garantir uma tributação mínima de 15 ou acima de 15, nada a se fazer. Naquelas situações em que todas essas medidas juntas, ainda assim, resultaram numa tributação efetiva abaixo de 15, eu complemento com o Pilar 2. Então, o Pilar 2, ele vem, na verdade, fazer um fechamento aí de todas as medidas que vêm ao longo aí de mais de 30 anos se discutindo em matéria de controle de planejamento tributário nessa esfera internacional. Então, eu queria dar esse apanhado geral e passar de volta a palavra para a Ana Vitória. Muito obrigada aí pela atenção de todos.